Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. E hoje nós vamos falar sobre o sonho de José Lucas, quando sonhamos com o cramunhão, e qual a mensagem do nosso subconsciente com relação à linguagem de associação que são os sonhos. Então, para quem acompanha a novela, essa semana, até então aquele capítulo, o terceiro suposto filho do José Leôncio, teve um sonho. E nesse sonho apareceu o cramunhão tentando a ele, o diabo, o demônio. No sentido de que, se ele realmente fosse o filho do José Leôncio, ele se portaria como tal, iria até a mata e traria um boi marruá. E qual a suposta mensagem desse sonho? Porque afinal, nós também às vezes podemos sonhar com o diabo, com o demônio. Para entender, nós precisamos analisar a vida do personagem. Então o Zé Lucas, do nada, até então apareceu na fazenda do Zé Leôncio. E aí as histórias, conversando com o suposto pai, batiam. E o José Leôncio desconfia fortemente que pode ser um filho dele, de uma das suas comitivas que fazia com o pai há muitos anos atrás. Essa dúvida pairando no ar, então algo começou a ficar remoendo na cabeça do personagem José Lucas. Será que realmente o José Leôncio era o pai dele? E o José Lucas, nos capítulos anteriores nós podemos ver que ele era até meio revoltado com a vida, em razão de ter sido criado sem pai. Tanto que na certidão de nascimento dele, na identidade, o sobrenome era de nada, porque ele não conhecia o pai. Aonde até um guarda brincou e ele se revoltou. Então nós vemos uma pessoa revoltada, em razão de não ter a presença de um pai na vida dele. Ele cresceu sem um pai e ele mesmo conta que o pai que ele teve são os peões que passavam ali na currutela, na cidadezinha onde ele morava com a avó. Depois a mãe acabou falecendo também. Então esses peões ensinaram muita coisa para ele. Mas mesmo assim, imagina, uma criança, um adolescente vendo os colegas com o pai, crescendo com a presença do pai, o amor paterno. Às vezes essa criança ela se torna realmente um adulto revoltado. Não estou falando de um adulto de má índole, não. Às vezes uma revolta interna que ela guarda para si, fica presa dentro da pessoa. Em razão de tudo que passou na vida, de injustiças que foram cometidas contra ele, ele mesmo, em razão de trabalhar muito, acabou indo parar na fazenda do José Leôncio, tendo que trabalhar de peão porque o caminhão foi roubado. A carga, o gado que ele levava também foi roubado. E essa revolta dentro dele ia instigando o Zé Lucas. É aqui que nós chegamos num ponto-chave. Um dos personagens da novela é o Trindade Xerel, que se diz ter um pacto com um cramunhão. Cramunhão é a forma popular de se chamar o diabo, o demônio, em algumas regiões brasileiras. E aí, o personagem que tem um pacto com o cramunhão começa também a tentar o José Lucas, dizendo que prove que você é filho do José Leôncio, traz um boi marruá aqui para a fazenda, prova que você é um Leôncio. Porque o entendimento é que os Leôncios, eles construíram a fortuna trazendo bois marruás, boi arredios que se encontrava no Pantanal para a fazenda, formando o gado ali. A ponto de aparecer também no sonho do José Lucas, o cramunhão, tentando exatamente nesse ponto, prove que você é capaz, prove que você é bom, que você é o melhor. E aonde que o cramunhão, ele acertou exatamente a facada ali no coração do José Lucas, linguagem figurada, entenda? Naquela revolta que ele tinha.
aquela revolta dentro dele guardada, com relação a tudo que ele passou na vida, o que ele sofreu, mas que ficou presa ali. Então o Cramunhão foi exatamente nesse ponto. E então ele acordou e mais uma vez o personagem Xerel Trindade, onde tem um pacto com o Cramunhão, com o diabo, novamente no ouvido do José Lucas. Vai e prova. E o José Lucas, numa atitude impensada, impulsiva, inconsequente, foi com uma arma para caçar o temido boi marruá e provar que ele era um filho do José Leôncio, que ele era um Leôncio. E nessa empreitada, uma das personagens, a cunhada dele, a Juma, vai atrás dele. Até com medo que ele fizesse mal aos bois. Quando ele acha um boi marruá, com a ajuda da Juma, seguindo o rastro, ele aponta uma arma para a cabeça do boi. O vô do José Lucas, ele fazia isso no encantamento, no feitiço, como diz a novela. Ele não usava nem laço. E os bois marruais seguiam ele até a fazenda. Mas o José Lucas, como estava no calor das emoções, tentando provar algo para alguém, ele puxa uma arma. E ele diz para o boi que ia tirar o chifre daquele boi, fazer um berrante e provar que ele era um Leôncio. Nessa, a Juma aponta uma arma para ele não fazer mal ao boi. Há um disparo e ela acaba caindo do cavalo e se machucando. Ele leva a Juma até a casa dela, uma tapera no meio do Pantanal, aonde a figura do ancião, do velho do rio, vai ajudar ele a cuidar da Juma machucada. E o velho do rio, o ancião, diz para ele que ele não era mais o Zé Lucas de nada. Ele realmente era um filho do Leôncio. O velho do rio provou isso, olhando nos olhos dele e fazendo ele sentir que o que ele falava era realmente a verdade. Então, a partir daquele momento em que ele escuta o velho do rio, ele percebe que ele não tem que provar mais nada para ninguém. Aquela revolta dele vai embora. E ele toma ciência de que as ações dele teve uma consequência que quase mata a Juma. Mas por que o motivo desse vídeo? Por que eu resolvi gravar esse vídeo em cima da história de um personagem de novela? Porque justamente nós também podemos sonhar com o diabo, com o demônio ou com o cramunhão, como falam em algumas regiões, em algumas cidades aqui do Brasil. E quando ele aparece em nossos sonhos, também é justamente envolvendo o nosso ego, o nosso orgulho ferido, uma revolta que nós temos dentro de nós. Uma revolta com relação às situações que a vida nos trouxe, injustiças que às vezes cometeram contra nós, ou mesmo nossos erros e cabeçadas da vida, mas que estão presas ali e às vezes não comentamos com ninguém. Então, no nosso sonho, quando aparece o demônio e o diabo, e preste bastante atenção, é relacionado ao nosso ego, ou nosso orgulho ferido. O nosso ego vai pegar justamente num ponto em nossas vidas em que vai ser fácil nos convencer a fazer alguma burrada, alguma atitude, tomar alguma atitude imadura, impensada, como o personagem. Ele vai aonde? Numa revolta que nós carregamos, numa mágoa, numa raiva, numa decepção. E ali ele toca nessa ferida, nos convencendo a tomar alguma atitude, mais uma vez, impulsiva. Em nosso sonho, quando aparece o demônio, o diabo, não é um ser espiritual, não é um sonho espiritual, mas sim um produto da nossa psique, uma construção da nossa mente, como um alerta para tomarmos cuidado com a voz do nosso ego, de um orgulho ferido, de atitudes imaturas, de atitudes impulsivas, de decisões e escolhas impensadas. E o ego, ele vai nos provocar como ele provocou o personagem. Prove para outras pessoas que você é capaz, prove que você é alguém.
A outra pessoa é melhor que você. Não deixe ser. Então o ego, ele vai pegar uma imagem que nós temos de nós mesmos e usar aquela revolta que carregamos, aquela mágoa, aquela ira, aquela raiva, para justamente tentar atingir essa imagem, provocando uma reação da nossa parte. Essa reação, que vão ser atitudes nossas impensadas, que provavelmente vão acabar em consequências mais sérias, como na novela aconteceu. A Juma quase perdeu a vida em razão de ele ouvir o ego, o orgulho ferido, uma revolta interior. A mesma coisa em nossas vidas. Quando nós damos ouvidos ao ego, a uma revolta interior que carregamos, provavelmente vamos errar, dar cabeçada. E às vezes podem ter consequências que nós vamos ter que arcar para sempre em nossas vidas. Na novela, quando depois de a Juma quase acabar morrendo e o velho do rio, o ancião, aparecer para ele e convencer, a figura do ancião, do velho do rio, ali na novela representa a razão, a intuição, a espiritualidade em si, convencendo ele que ele agiu de forma errada, que ele não precisa provar nada para ninguém a respeito de quem ele é, que ele não precisa ficar se comparando e principalmente que não leva a nada alimentar essa revolta interna, por mais que seja fruto de injustiça que cometeram contra ele. E ele percebe isso, nós vemos o personagem chorando, caindo na real, caindo em si, que não adiantava nada. Então nós vemos uma mudança no pensamento do personagem, nas atitudes dele. Ele finalmente chama o José Leôncio de pai e aceita. Na nossa vida é a mesma coisa. Nós não podemos ficar nos comparando a outras pessoas. Nós não podemos ficar alimentando um ódio, uma mágoa, uma raiva dentro de nós. Mesmo que sejamos inocentes quanto a isso, mesmo que foram outras pessoas que nos fizeram mal. Mas não leva a nada nós alimentarmos isso. Porque é nesse ponto que o ego, ele vai nos atacar. E vai nos fazer tomar atitudes impulsivas, imaturas, infantis, porque o ego, ele é como se fosse uma criança birrenta e mimada, que se ele não tem o que quer, ele começa a gritar e espernear. Então ele luta para ser ouvido. Mas nós precisamos seguir a razão, a nossa intuição. A espiritualidade fala através da intuição. E o que ela fala conosco quando nós sonhamos com o cramunhão, o demônio, o diabo? Que nós precisamos ser mais prudentes em nossas decisões, em nossas escolhas, no caminho que percorremos. E esse peso de sentimentos como raiva, mágoa, irritabilidade, nós devemos deixar para trás. Começando a perdoar a nós mesmos, perdoando a nós mesmos. E você pode tentar argumentar comigo agora. Eu não vou perdoar, eu não era o errado. É o seu ego falando no momento. Pegando justamente no seu ponto fraco, para você argumentar contra o que eu estou falando para ti. Não adianta você carregar esses pesos. Esses pesos só vão fazer sua vida ir mais para baixo e cada vez mais para baixo. Perdoe a si mesmo pelos erros, pelos arrependimentos do passado, por às vezes ter sido tão ingênuo ou inocente. Você não tinha a maturidade que tem hoje. Perdoe as outras pessoas que te fizeram mal. Perdoar não é esquecer. Não é você abrir a porta para aquela pessoa, que pode ser que ela não tenha aprendido a lição e possa te fazer mal de novo. Mas é não alimentar um ódio com relação a alguém. Isso não te faz bem. Isso só nos prejudica. E mais uma vez, não se compare. Não tente se comparar às outras pessoas ou provar alguma coisa para alguém que você é capaz, que você pode, que você é melhor. Esse é um joguinho que o ego faz contra nós. E com relação a outras pessoas também. Nós não precisamos cair nesse jogo.
Tudo que nós vamos fazer, nós temos que fazer bem feito para nós mesmos, para as pessoas que nós amamos. E não para provar algo a alguém. Não para mostrar que somos os melhores. Não precisamos isso. Então, se você sonhou com o demônio, com o diabo, com o cramunhão, se você sonhou que ele apareceu no seu sonho, ou que você estava sendo dominado por ele, possuído por ele, a sua intuição está querendo lhe dizer, o seu subconsciente está querendo lhe dizer, cuidado com as armadilhas do ego, cuidado com os jogos de provocação que ele faz dentro da sua mente. Não precisa provar nada para ninguém, não precisa se comparar a outras pessoas. Seja você mesmo, na sua verdadeira essência. Quando nós aceitamos a nossa verdadeira essência, então nós percebemos que a felicidade não está fora, mas dentro de nós. Qualquer dúvida que tenham ficado, deixa nos comentários, eu estarei lendo e respondendo. Se vocês quiserem relatar o sonho que tiveram, com o cramunhão, com o diabo, com o demônio, fiquem à vontade, usem os comentários e façam as suas perguntas. Mas, se aparecer alguém no sonho que você conhece, me explica quem é essa pessoa, quais são os seus sentimentos com relação a essa pessoa. Essa pessoa fez alguma coisa para você? Existem mágoas, traumas, raiva dessa pessoa? Sonhos são íntimos e pessoais, às vezes eu preciso de algumas informações para entender corretamente o seu sonho. O que se passa na sua mente? O que acabou vindo à tona enquanto você dormia? No mais, tenham bons sonhos. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês, na sua mais infinita paz, bondade, sabedoria e amor. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!